Divergência política e intolerância têm causado divisão entre os eleitores. Ser crítico é aceitável, faz parte da liberdade de expressão. Quem nunca discutiu sobre política, religião ou futebol? O problema atual é que não está sendo só divergência de opinião. As discussões na sociedade evoluíram para a violência e começou a violar os direitos individuais e coletivos. O assunto do momento é o segundo turno das eleições e os eleitores têm sentido na pele a chamada polarização. Na política, o significado estrito dessa palavra é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos, a respeito de um determinado tema. Atualmente, no Brasil, existem dois grupos que se fecharam em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. É aí que começa o problema. Muitas vezes, a pessoa não respeita, a opinião dos outros. E, inclusive, essa política agora mostrou, os dois lados da moeda, O lado de quem prega a paz, a justiça, o outro lado que prega o uso da força, o uso da violência. Então, por isso que nós chegamos a esse ponto, do Brasil hoje tem uma parte pacífica, uma parte intolerante, que não respeita o direito dos outros. E nós estamos vendo isso hoje no Brasil. Em casa mesmo, com os parentes. Não aceita sua opinião política? Não aceita. Qual que é a sua atitude? O que você faz numa situação dessa? Geralmente eu não discuto, não. Eu finjo demência mesmo, porque não adianta a gente ficar brigando e debatendo uma coisa que a pessoa... Cada um tem a sua opinião, Então, não adianta a gente ficar debatendo, que ela não vai mudar dela e nem eu vou mudar a minha. De acordo com a cientista política Lana Silva, essa polarização tem ido mais para o lado do desrespeito, ofensa à honra e, em muitos casos, faz apologia e incita crimes, inclusive de morte. Foi feita uma pesquisa no Instituto Locomotiva que ele identificou que 25% dos eleitores, eles são intolerantes políticos e eles admitem isso. E admitem, inclusive, que eles aceitariam que o seu concorrente, numas eleições, morresse. Então, a gente está diante de um cenário realmente com muita insensibilidade, muita intolerância. A especialista afirma que as redes sociais perderam um pouco da força por causa das fake news. Segundo ela, os meios tradicionais de comunicação, como a TV e o rádio, acabam oferecendo mais credibilidade ao eleitor. E isso ajuda muito na hora de definir o voto. Nas eleições passadas, de 2018, as redes sociais realmente tiveram um impacto bem maior do que talvez outros veículos. Mas isso não ocorreu nessas eleições. Nas eleições passadas, o Data Senado verificou que realmente as redes sociais tiveram muita influência. Mas nessas eleições, os estudos que já foram feitos indicam que os meios tradicionais de comunicação são os que estão fazendo a diferença, inclusive nos cargos majoritários, governo e presidência. Então, nesse caso, o que influenciou mais foi o tempo de televisão e rádio. Olha, é isso aí. O que a gente está vendo, lamentavelmente, é uma intolerância. E contrariando um pouco o senhor que deu entrevista, dizendo o lado de lá, o lado de cá, o lado de lá é assim, o lado de cá é assado. Eu acho que a intolerância é dos dois lados. A gente percebe isso. De lado a lado há uma intolerância, as pessoas ficam violentas, as pessoas chegam aí a extremos, e isso não é salutar, não é só na política, não, em nada. Se vai se discutir futebol e se chegar a extremos, não vai dar certo. Se vai se discutir religião e se chegar a extremos, não vai dar certo, não termina bem. Se vai se falar sobre política e se chega a extremos, como se tem chegado, é evidentemente que não termina bem. Então é preciso que as pessoas coloquem a cabeça no lugar e sejam mais ponderadas. É evidente que nós estamos discutindo o futuro do nosso Estado, o futuro do nosso país, o futuro de uma geração, o futuro das pessoas que nós amamos, nossos filhos, nossos netos. Mas tudo vai se resolver domingo, no voto. Não é na conversa, no bate-boca, na violência. Você pode até argumentar eventualmente, mas
Não convenceu? Deixa para lá, muda de assunto, vai embora. Lamenta-se se você, né, não consegue mudar a opinião aliena naquilo que você acredita, mas mais do que você argumentar, não é possível. Agora, se chegar a extremos, isso jamais, não adianta. E quanto à credibilidade, é evidente, a gente sabe, a gente tem acompanhado, as redes sociais, elas perderam muito a força em função de terem perdido a credibilidade e de estarem ali depoimentos de intolerância. As redes sociais estão eivadas de acusações, de mentiras, e isso faz com que elas percam a credibilidade. Hoje, quando o cidadão quer ficar bem informado, vai para a televisão, vai para o rádio e procura saber o que realmente está acontecendo. Evidentemente que tem que buscar os veículos certos para se informar, porque alguns têm viés para a direita, para a esquerda, e aí também é preciso você fazer a sua ponderação.